Estamos de volta com o segundo bloco do Assembleia Debate, que fala hoje sobre a duplicação da BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares. No início deste mês, um grupo de parlamentares visitou o DENIT para verificar como está o andamento das obras de duplicação da 381. Veja como foi a visita. Os deputados foram recebidos pelo engenheiro Ricardo Medeiros, que coordena o Comitê Gestor das Obras em Minas. Uma das preocupações dos parlamentares é com as remoções dos moradores que vivem às margens da rodovia. Houve também questionamentos sobre a lentidão das obras em alguns trechos devido à falta de repasse de recursos. Outro impasse é sobre o trecho entre João Monlevade e Rio Una, onde seria necessário interromper totalmente o trânsito para as obras, com um desvio de 200 quilômetros. O primeiro contrato para melhorias na BR-381 foi firmado em novembro de 2013 e, de acordo com o DENIT, em março de 2014 foi expedida a primeira ordem de serviço para início das obras. São ao todo 11 lotes de melhorias e 2 outros lotes chamados de variáveis, que contemplam a construção de novos trechos. O valor total dos contratos é estimado em 4,5 bilhões de reais. Dos 13 lotes, 5 já tiveram suas obras iniciadas, 6 ainda estão em fase de projeto e outros 2 precisam ser licitados. Então vamos começar falando sobre, a gente já falou no bloco anterior um pouquinho sobre esses dois lotes que ainda precisam ser licitados. E aí existe o problema de desapropriação das famílias. O deputado Wander citou aqui alguns exemplos de valores que seriam muito baixos para indenizar essas famílias ali. O que os senhores acreditam? Qual seria a melhor saída, a melhor solução para esse trecho inicial? Olha, em relação à remoção das famílias, nós já temos várias experiências assim que têm sucesso. A Prefeitura de Belo Horizonte trabalha isso muito bem. Recentemente, o governo do estado, numa parceria com a Prefeitura de BH, Contagem e o governo federal, fez a abertura da Avenida Tereza Cristina, ligando aqui a região oeste Barreiro, e trabalhou, lá foram aproximadamente 900 desocupações e desapropriações. É um sistema misto, em que ou a pessoa faz opção por um imóvel, um outro imóvel, um apartamento, ou... Seria do programa Minha Casa Minha Vida? Ou a Minha Casa Minha Vida, ou num outro sistema que seja feita a construção, ou receber a indenização, se a pessoa se interessar pelo valor, ou até a aquisição de um imóvel, já vinculada à saída com a aquisição de um imóvel regularizado, né? Porque o recebimento da desapropriação em cash, às vezes a pessoa, igual o deputado Wander colocou, ela não consegue adquirir um outro imóvel. Então nós já temos, eu acho que esse não é do ponto de vista técnico, esse não é um problema. Ele é um problema grave porque afeta as famílias, mas ele já tem soluções adequadas. Se o DENIT às vezes não tem a expertise para trabalhar isso, ele tem o DR que teve até poucos dias atrás, estava trabalhando na Tereza Cristina, Belo Horizonte tem, e outros órgãos têm essa expertise para trabalhar as desapropriações, as desocupações. Por isso a importância do governo do estado participar do processo. É importante a gente colocar, são 1.500 famílias. Uhum. E o DENIT, na realidade, através da superintendência, entendeu, do Ministério, ele teve uma experiência que não foi boa, porque entregou para as próprias empresas que iam tocar as obras fazer as negociações. Isso não houve sucesso, eles já voltaram atrás e sabem que tem que fazer dentro, entendeu? E aí, sim, a experiência, igual o deputado Anselmo colocou aqui, né, deputado Celim, eu acho que seria um bom caminho. Tentaram fazer acordo com a Prefeitura de Santa Luzia também, né, e Sabará, mas não logrou êxito nesse encaminhamento, porque o ideal é realmente você já tirar o sujeito daqui e já colocar num outro lugar que ele tenha condição de viver em paz. É bom destacar que o Ministério Público Federal, os juízes estão trabalhando para que possam uma força-tarefa de encontrar solução através dessa posição colocada pelo Anselmo de um projeto Minha Casa Minha Vida. Há também entendimentos com prefeituras próximas a 381 para que possa também, se possível, liberar terrenos para a construção de outros imóveis também. Então, tem se buscado muito entendimento. Alguns acordos já se chegaram, mas ainda tem muita coisa para se fazer.
é um dos entraves em relação a 381, uma preocupação muito grande que precisa se colocar lupa para não poder ocorrer mais atraso na duplicação da 381. Esse é um problema já grave, mas que está sendo tratado, mas que nós temos que sempre olhar da questão social, porque ali tem famílias, tem crianças, tem pessoas que merecem toda a atenção e todo o cuidado para que eles possam serem respeitados. Né? Essa é uma obra de grande porte, ela tem problema, mas a gente não pode entender que os problemas são o entrave dela, porque também não há nada acima do que a tecnologia que nós temos aí, as empresas que trabalham no Brasil tenham capacidade de executar ela com rapidez. O que eu entendo ainda é que ela está engatinhando muito devagarinho. Eu queria voltar nisso. De 4 bilhões e meio que ela tem de orçamento, de custo, que ela possivelmente vai ficar nisso ou acima, que a gente vê, eu me lembro, nessa época mesmo, 2005, 2006, quando nós lutávamos aqui em Minas Gerais contra a transposição do São Francisco, o governo federal falava que a transposição ficaria em 4 bi e meio, e que nós falávamos que nunca terminaria com 4 bi e meio, já gastou 9 bi e não terminou. Então, isso aqui a gente já sabe essa história. Mas o que eu queria dizer? Desses 4 bi e meio, gastou um pouco mais de 100 milhões. Então, também o aporte do governo federal e a capacidade das empresas de trabalhar ainda está muito abaixo do que deveria ser. Pois é, teria que ser muito mais durante rápido. A reunião lá no DENIT, o representante do órgão, inclusive, reconheceu que houve um atraso nos repasses no final do ano passado. Qual foi a explicação para esse atraso? Ele falou que é questão um pouco do atraso nas medições, mas independente dos motivos... Transição de governo, orçamento... transição de governo, embora o governo era de um para o mesmo, né? Mas o que eu observo é que os trechos principais, os lotes 4, 5, 6, 8A e 8B, só o 7 é que ainda está assim, começando a obra. Os outros, que são os trechos mais próximos de Belo Horizonte, onde você tem a maior quantidade de acidentes, onde nós tivemos das 250 mortes do ano passado, 250 mortes, a maior parte é nesse trecho. Esses estão todos ainda, nem no projeto, não está pronto ainda, nem projeto. Eu gostaria de comentar sobre esse assunto de atraso de pagamento e como, de fato, o diretor do DENIT, o Ricardo, disse que houve atraso não só nas obras da 381, repasse do governo federal, como houve para a saúde, como houve para a área da educação. Então, houve atraso no mês de novembro, dezembro, realmente. Agora, o que ele deixou muito claro, e eu uso a 381, não houve paralisação das obras da 381. Houve redução do número de alguns funcionários em alguns lotes. Agora, o que implicou mais preocupação foi no lote 1 e o lote 2, que liga Governador Valadares a Belo Oriente. Este lote realmente houve paralisação de 100% do serviço. Mas por que razão? E aí, Wander, a gente tem que deixar muito claro. O consórcio Isolux, Ingevix, que ganhou e que Corsan, que está fazendo essa obra, para seu conhecimento, deputado Anselmo, 100% dos funcionários que estão trabalhando nesse consórcio, nesse lote 1 e 2, são hoje terceirizados, são sublocados. Não são trabalhadores do consórcio. As máquinas, os caminhões, todos. Por quê? Ele é o trecho com menos complexidade. Não tem problema nenhum. Aí, o DENIT, e eu estive em Brasília conversando com o doutor Adailton, diretor-geral do DENIT, e ficou muito claro, falado pelo Ricardo e pelo doutor Adailton. 85% dos serviços medidos estão pagos por parte do DENIT. Em todos os lotes que estão em andamento. 85%. Os 15% que não foram pagos é porque houve problema de entendimento na medição do serviço. Agora, o atraso que houve foi por parte do consórcio Engevix, Isolux, que recebeu do governo, desse lote 1 e lote 2, receberam 39 milhões do DENIT e estão devendo a estas empresas sublocadas
16 milhões. Isso pode estar ligado ao fato da Ingevix estar sendo investigada pela Polícia Federal no caso da Operação Lava Jato? O senhor acha que tem alguma... Nós sabemos, Natália, que a Ingevix está tendo problema de atraso de pagamento, não só na obra da 381, em outras obras que ela tem no Estado. Não quero acreditar que seja isso a razão. Por quê? Não pode se acontecer apropriação em débito. O serviço foi feito, está medido, foi pago, tem que ser repassado. E a preocupação Agora, maior também, Celinho, é uma obra separada, é um recurso separado. Então, não pode misturar essas coisas. E eu estive em Brasília e o DENIT, através do doutor Dailton, convocou o consórcio para dar esclarecimento e colocar em dias o pagamento de todas essas subempreiteiras, sublocadas, que não receberam e que estão com atraso. Então, nós estamos monitorando. O deputado Wander, tem feito essa cobrança direta, preocupado com a 381, como o Anselmo, como o deputado Nozinho, tem se manifestado sempre. E para que a gente possa garantir essa duplicação da 381 num espaço de tempo rápido, mas que atraso, eu tenho certeza que vai acontecer, toda obra tem atraso. Ela estava prevista para 2017, tem uma prorrogação de mais 2 anos, está prevista para 2019. Nós temos que criar todo tipo de entendimento. Como o Nozinho está pedindo no escritório, como nós estamos implantando a Frente Parlamentar em Defesa da 381, como nós pedimos, hoje requeremos junto à Comissão de Transporte, eu sou membro da Comissão de Transporte, visitas técnicas em todos os lotes que estão em andamento, para poder visitar, para ir loco, constatar o que está acontecendo e também a audiência pública. No mandato passado, o deputado Celinho foi o representante da nossa comissão para acompanhar, inclusive, as licitações, ano passado e retrasado, as licitações da obra, foi a Brasília pela comissão para acompanhar todo esse andamento. Todo o processo de licitação. Agora, você sabe, uma grande preocupação disso tudo é que é o seguinte, olha, a obra tem como responsável o DENIT, tá? Se põe lentidão na obra, com certeza vem aumento de custo, tá? Olha, para você ter ideia, quando mais elástica é a obra, faz aí as reformas numa residência qualquer, tá? Então, o que realmente, entendeu, está preocupando e muito, só concluir, Nozinho, está preocupando que é o seguinte, quanto mais lenta a obra, aí nós pulamos de 17 para 19. Escreve. Entendeu? Vai passar para 2020. Aqui, a preocupação que essas empresas que o Celinho citou aqui, esse consórcio, é o que venceu mais lotes, não é isso? São quantos lotes que eles ganharam? 4 dos 11 lotes. 4. E aí cada um repassa. Se a empreiteira não está cumprindo a obrigação... Agora eu queria te dar razão, rapaz, porque quando o governo quer fazer, faz. Por quê? É só colocar aqui a tarefa que eles fez para fazer a Copa do Mundo, né? Padrão Copa, que tão falado aí. Então, você falou em Copa, aconteceu outra coisa. Você viu que o número de visitantes do Carnaval foi maior do que o número de visitantes da Copa. Entendeu? Só para ver a questão de investimentos realizados. Mas vamos voltar para a nossa 381. E aí nós vamos... Só quero destacar que o DENIT, através da Superintendência de Minas, através do Dr. Ricardo Dr. Alves, já notificou a todos os consórcios para que qualquer atraso das obras seja retomada. Então o DENIT está com o seu trabalho em dia. E nós estamos acompanhando. Isso é que a sociedade cobra de nós. Monitoramento, acompanhamento e denúncia dos problemas. Isso é obrigação nossa, fazermos. Tá? Inclusive, cabe aqui uma ressalva, tanto ao doutor Alves como ao doutor Ricardo. São 2 exemplos de bons profissionais. Nós estamos falando isso aqui de público. Mas agora, nós não podemos deixar, como disse o deputado Anselmo, que o entrave seja a desculpa para a sociedade, porque tudo isso tem que ser colocado, entendeu? Para resolver. Nós precisamos de solução, nós precisamos que a obra seja colocada. O Nozinho falou bem, gente, quando quer fazer, faz. Então, e está fazendo. E como que nós vamos fazer? Nós precisamos de velocidade. Deputados, como que nós vamos fazer com os problemas de licenciamento ambiental, principalmente no lote 7 ali entre Caeté e Rio Una? Esse é outro problema que deu como que faz? Qual que é esse problema? Mas não é tão sério assim. Porque é o seguinte, isso, na verdade, precisa ter um monitoramento, tá? E aí o Celinho já colocou para nós aqui, tá? Nós esperamos que agora, eu acho que tem que criar uma força-tarefa dessa questão, outro dia colocou, foi a supressão da Mata Atlântica. Precisa de medidas compensatórias e mitigadoras, tá? Então precisa debruçar sobre isso e falar, ó, vamos resolver, porque é um lote só. Inclusive o DENIT colocou, a gente achou até interessante,
colocou que vai compensar isso em outras regiões, porque lá mesmo não tem como compensar. Então, eles vão ter que adquirir áreas em outras regiões para que seja feita essa compensação do que vai ser suprimido, que é um volume que a gente que passa ali também observa o tempo todo, um volume muito grande de árvores que serão suprimidas. Esse é um outro grave problema da duplicação da 381. É só no lote. Doutor Ricardo já tinha colocado que hoje preocupa muito o DENIT a necessidade de concessão de licenças ambientais em relação ao lote 7, que tem supressão de mata atlântica. Sem a licença, não pode continuar as obras. Eu estive na SEMAD, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, conversei com o secretário Sávio Souza Cruz e não tenho boas notícias. As informações são as seguintes: as obras da 381 podem vir a paralisar. Por qual razão? Porque a SEMAD, hoje, a Secretaria de Meio Ambiente, está vivenciando com a operação padrão dos funcionários dessa secretaria há mais de um ano. E uma das reivindicações que esses servidores têm feito para voltar à normalidade é a desvinculação da ajuda de alimentação que eles recebem a metas que foram condicionadas pelo governo anterior. O número de técnicos da SEMAD reduziram em muito. E o secretário Sávio colocou para mim, dizendo, para que ele pudesse hoje, Anselmo, atender todas as outorgas e todas as licenças ambientais em andamento da Secretaria do Meio Ambiente, se não entrar nem mais um pedido, levaria 8 anos para conseguir atender todas as licenças ambientais. Então, nós precisamos cobrar do nosso governador Fernando Pimentel urgência para resolver o problema desses servidores e que estruture a SEMAD, porque nós não podemos permitir essa falta de estrutura da SEMAD para a concessão das licenças inclusive, ambientais. Celinho, também isso é grave. Na realidade, isso é grave. Isso você também tem que Agora, priorizar, né? O Fazer governo. uma força-tarefa. Por isso que eu acho que tem que ter um isso. escritório Fazer uma para facilitar essa informação chegar no governo, onde está acontecendo os entraves, para o governo também Mas já ajudar. está sendo tomado. O Nós Sábio já estamos- levou nós toda estamos essa preocupação nós ao estamos Fernando falando Pimentel. aqui que é 381. Agora eu estou dizendo que nós estamos vivendo esses problemas, Wanda, que vieram do governo passado. E que nós temos que enfrentar sem nenhuma distinção. Nós queremos a solução. E que isso não sirva de justificativa, como o Wander disse, para a paralisação das eu obras. acho que o governo tem que fazer, atual, o governo anterior não fez. Tá bom. Mas a 381 não é prioridade? Não é prioridade nos olhares de toda a sociedade, dos mais de 20 milhões de mineiros, há mais de 10 anos, desde 2005, quando morreram os secretários municipais da cidade de Sabará? Então vamos fazer uma força-tarefa, entendeu? Sobretudo, para esse caso específico. Né? E as outras questões, quer dizer, para resolver na medida que tiver condição também, porque a gente sabe que a coisa não é fácil. Já deixamos um apelo aqui ao governador que solucione esse E problema. com certeza, com a experiência do deputado Sávio Souza Cruz, que foi nosso colega e que é um conhecedor da área. É especialista nisso. Com o governador Fernando Pimentel, que conhece o problema da 381 também de perto, assim como todos nós. Esse eu tenho certeza que não vai ser problema, que o governo do Estado, pelo contrário, ele vai ajudar a agilizar a obra e não paralisar nenhum trecho, porque essa é a obra da vida de Minas Gerais. De todos os mineiros, independente de serem da região, de morarem ou de trabalharem naquela região, todos os mineiros usam a 381. Essa é a nossa obra. E nós temos também, entendeu? Olha, a entrada do Sávio Souza Cruz na Secretaria de Meio Ambiente, entendeu? É um ganho. Tá? Ele é entendedor do assunto, então eu creio que ele vai pegar e vai debruçar nisso aqui, com o apoio do próprio governador, e fornecer isso o mais breve possível. E aí tem um detalhe, né? Como está previsto até 2019, entendeu? Aí vai ser aquele estique e encolhe. Olha. Mas vamos lá. Então, acho que esse problema é grave, a questão das licenças. Eu vou pedir, inclusive, Já foi na fala do senhor, para o senhor começar as considerações finais, que o nosso programa está indo para os minutos finais. Ah, é? Então, quero aqui deixar esse apelo ao governador Fernando Pimentel para que a gente possa colocar toda a atenção e uma solução desse problema que a SEMAD hoje vive, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Estaremos juntos fiscalizando essas obras da 381, junto com todos os deputados da Comissão de Transportes, para podermos vivenciar em loco os problemas que forem originados e buscando solução para ele. Quero também destacar aqui
que nós precisamos urgentemente fazer, Wander, um trabalho de atrair empresas com a duplicação da 381 Norte, para que esses municípios que vivem próximo à 381 possa ter atração de novas empresas, melhorar o desenvolvimento do nosso estado, chegada de mais emprego, geração de mais emprego, mais economia para os outros municípios. E isso a gente tem que levar essa preocupação para a FIENG, porque a 381 vai nos dar essa oportunidade. Então, acredito muito, eu tenho confiança de que a 381 vai ficar pronta. Agora, para que esse atraso, que é normal acontecer, não venha de forma assim muito constante, nós da Assembleia Legislativa estamos monitorando. E aqui eu quero fazer esse apelo por todas as razões e pedir, né, que o governo, para que os lotes que ainda não foram licitados, os anteprojetos possam ser concluídos o mais rápido, porque tanto a sociedade quanto os trabalhadores em transporte, do qual eu conheço o sofrimento de cada motorista que vive ali naquela estrada, que já perdeu irmão, já perdeu família, já perdeu tantas vidas naquela estrada, possa de colocar fim. E tudo que possa vir a solucionar e ajudar, a gente possa trabalhar para vir ao encontro dessa duplicação da 381 Norte o mais rápido possível. E o povo do Vale do Aço, o povo de Minas, espera por isso. Suas palavras finais, deputado. Eu queria colocar aqui que essa estrada, além de ser uma estrada que causou acidente, você não conhece uma família que não perdeu um parente ou um amigo nessa estrada, de esse acidente trágico que acontece nessa estrada. Ela também, esse prejuízo que ela traz para a vida, ela também trava muito o crescimento da região do Médio Piracicaba, do Vale do Aço, do Rio Doce. Por quê? O empresário não tem coragem hoje de montar um negócio lá com essa estrada, com tanto engarrafamento que acontece nessa estrada. E tem uns atalhos que tem aí, uns desvios, que ajudam muito. E o governo passado prometeu prioridade no asfaltamento de Barão de Cocais a Caeté, que ligava a Sabará, que era uma alternativa de trânsito. O de São Gonçalo para Santa Bárbara, são da 129, é um pedaço, ajuda muito. Se o governo do estado também desse uma prioridade agora, porque o outro governo prometeu 7 mil quilômetros de caminhos de Minas e só realizou 41 quilômetros. Então, é uma defasagem muito grande no governo passado. E esse governo, entendeu? Que eu estou acreditando muito nesse governo Pimentel, porque é um governo que tem afinidade com o governo federal. Então, nós esperamos que essa obra saia do papel e venha trazer mais tranquilidade para os mineiros. Né? Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Né? Eu acho que depois de todo esse histórico que foi colocado aqui, sobretudo a partir de 2005, né, e a gente tem que acreditar que a política, deputado Anselmo, é uma construção, né? A gente entende que tem que ser construída, às vezes no momento que nós estamos a coisa não acontece, mas daí a pouquinho ela acontece. Essa questão sistêmica, tá? Da duplicação da rodovia, da fiscalização, das nossas cobranças, né? Aqui eu quero realmente até parabenizar a Assembleia Legislativa, porque esse foi um tema recorrente aqui na Assembleia Legislativa, tá? Na pessoa do deputado Celim, do Nozinho, que chega agora à Assembleia, do deputado Anselmo, que já é conhecedor, da deputada Rosângela, que não está aqui, mas sempre nos ajudou, do saudoso deputado Zé Henrique, que também toda vez, da deputada Cecília, que teve nessa casa também, tá? E realmente eu acho que isso, né, a duplicação, ela cria outras condições de desenvolvimento da região. Ainda mais que nós precisamos depois também discutir a questão do anel. Betim, passando por trás, saindo lá na ponta de Ravena, porque o nosso anel virou via urbana, já pode até falar, em vez de botar Isso pode virar outro programa, já né, pode deputado? virar outro programa, pode botar lá, dar o nome de alguém ali naquela via ali da 381. Então eu quero só agradecer, parabenizar aqui, né, a TV Assembleia, né, e a própria sociedade, que continue nos cobrando, que cobrem também de todas as autoridades. Eu acho que essa é uma obra de todos para todos. Eu espero que daqui a uns anos a gente possa passar aí a Valadares, entendeu? Ou ir ao Espírito Santo e a gente sair em trechos com mais segurança, com menos mortes, com menos acidentes, com mais tranquilidade. Só para você ter uma ideia, nós já teve dia, quando fala assim, ó, você vai pela 381,
Aí eu falo com o menino, vamos olhar o horário que menos pessoas estão viajando. Final de semana, feriado, nem pensar. Tá? Então, quer dizer, até o horário você tem que escolher. Então, eu acho que essa questão da 381 é uma questão de honra para Minas Gerais. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho nós vamos ver esse sonho realizado. Muito Deputado obrigado. Anselmo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com os deputados Celim, Sintrocel, deputado Nozin, deputado Vander Bosch, todos muito atuantes aí ao longo da 381, de estar com você aqui também, o Natália, e dizer que essa casa vai continuar cobrando, acompanhando. Eu também estou muito esperançoso na realização dessa obra, embora sinto que ela está lenta, mas nós temos perspectiva dela melhorar. O que tem que ser feito é o governo federal cobrar mais das empreiteiras, buscar mais recursos e realmente colocá-la como uma prioridade no Brasil. Não só ser a obra mais cara do Brasil, mas também ser a obra que tenha prioridade número 1, que o governo federal se empenhe que essa obra finalize. E que nós estaremos aqui cumprindo o nosso papel, nossa obrigação, que é questionar, que é acompanhar, exigir que aquelas coisas que são para Minas Gerais, nós não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão que o governo federal trabalhe bem a 381 e que ela encerre no prazo mais curto possível. Ela previu para 2019, muitas pessoas vão estar descrentes, entender que não vai terminar em 2019, como disse o nosso deputado, vai ser 2020. Mas eu espero que ela termine em 2018. Tá certo. E o Assembleia Debate desta semana fica por aqui. Muito obrigada aos nossos convidados e a você, espectador, pela companhia e audiência. Até a nossa próxima edição.